Imagina a cena. Você é a primeira-dama do Brasil, está numa conferência internacional importantíssima sobre o clima, a COP30, e no meio de uma entrevista ao vivo, defende a presença feminina, mas escorrega no português. Em vez de atrizes, diz atoras. Pois é, isso aconteceu com Janja da Silva, e a internet, como sempre, não perdoou. Mas olha só, essa não foi a primeira vez que a primeira-dama viralizou por uma gafe gramatical. E a coisa fica ainda mais interessante quando a gente lembra que dias antes ela tinha recebido a mais alta honraria do Ministério da Educação. Uma ironia, não é? Bem-vindos ao Closer Brasil, o seu podcast de notícias que vai fundo nos acontecimentos. Hoje vamos mergulhar nas gafes de Janja da Silva, que viraram um assunto nacional e internacional, e entender o que elas dizem sobre a comunicação pública no Brasil e a percepção da nossa educação. A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, ou simplesmente Janja, tem um papel de destaque na política brasileira, acompanhando o presidente Lula em diversas agendas, inclusive internacionais. E com essa visibilidade, cada palavra, cada gesto é amplificado, analisado e, claro, muitas vezes criticado. A mais recente, como eu disse, foi na COP30. Enquanto defendia a participação das mulheres na agenda climática, um tema super relevante, ela afirmou: mais do que participantes, nós somos atoras principais da mudança climática. A intenção era ótima, a mensagem poderosa, mas a escolha da palavra atoras, em vez do correto atrizes, chamou mais atenção do que o próprio discurso. E aí que a coisa fica interessante, porque essa gafe aconteceu logo depois de Janja ser graciada com a medalha Paulo Freire, a mais alta honraria do Ministério da Educação. Uma contradição, não é? Bem-vindos ao Closer Brasil, o seu podcast de notícias que vai fundo nos acontecimentos. Hoje, vamos mergulhar nas gafes de Janja da Silva que viraram um assunto nacional e internacional e entender o que elas dizem sobre a comunicação pública no Brasil e a percepção da nossa educação. A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, ou simplesmente Janja, tem um papel de destaque na política brasileira, acompanhando o presidente Lula em diversas agendas, inclusive internacionais. E com essa visibilidade, cada palavra, cada gesto é amplificado, analisado e, claro, muitas vezes criticado. A mais recente, como eu disse, foi na COP30. Enquanto defendia a participação das mulheres na agenda climática, um tema super relevante, ela afirmou: mais do que participantes, nós somos atoras principais da mudança climática. A intenção era ótima, a mensagem poderosa, mas a escolha da palavra atoras, em vez do correto atrizes, chamou mais atenção do que o próprio discurso. E aí que a coisa fica interessante, porque essa gafe aconteceu logo depois de Janja ser agraciada com a medalha Paulo Freire, a mais alta honraria do MEC. Uma contradição que não passou despercebida, gerando uma enxurrada de comentários nas redes sociais e questionamentos sobre o simbolismo dessa premiação. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, porque o histórico de escorregões gramaticais da primeira-dama não é de hoje. Em 2024, durante uma viagem a Nova York, Janja gravou um vídeo no icônico Central Park. A mensagem era nobre, um apelo pelo combate à fome, mas ao invés de cidadãos globais, ela usou o termo cidadões globais. Uma pequena troca que, mais uma vez, gerou um burburinho enorme. Imagina a repercussão. Cidadões se tornou meme, piada e, claro, motivo para críticas sobre a fluência da primeira-dama em português. E não para por aí, viu? Ainda em 2024, também em Nova York, durante um evento na prestigiada Universidade Columbia, Janja da Silva protagonizou outra gafe que viralizou. Em seu discurso, ela disse: eu sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho. O correto para o particípio do verbo abrir seria aberto. Abrido é um erro comum, sim, mas quando vem de uma figura pública com a projeção da primeira-dama, a atenção é redobrada. Essas situações, uma após a outra, começaram a desenhar um padrão e a alimentar debates sobre a imagem pública e a comunicação oficial. A sequência de erros, claro, não passou batida pelos críticos. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, fez questão de conectar as gafes à honraria do MEC. Ele postou nas redes sociais: a prova disso é o Ministério da Educação conceder sua maior honraria a Janja, alguém marcada por gafes e erros toscos de português. Jordi foi além, afirmando que Janja acaba sendo o próprio retrato da educação no país. Uma crítica pesada, que levanta a questão de como a imagem de uma figura pública, especialmente ligada à educação, pode influenciar a percepção geral sobre a qualidade do ensino no Brasil. E a discussão não parou por aí.
Um internauta, Robson Willer, interagindo com a postagem de Jordi, trouxe um ponto ainda mais delicado: o legado do Partido dos Trabalhadores na educação brasileira. Ele lembrou que o PT esteve à frente das políticas públicas de educação na maior parte do tempo, desde o início dos anos 2000. Willer criticou: mostra o baixo nível da educação brasileira deixado pelo legado de Lula e do PT. Vale lembrar que de 2003 a 2025 foi o PT quem esteve à frente maior tempo, construindo o desastre educacional que vemos hoje. Essa é uma pílula amarga para muitos, pois coloca a questão das gafes de Janja num contexto político e histórico mais amplo, ligando erros individuais a questões estruturais de educação. Olha só, independentemente das opiniões políticas, as gafes de Janja da Silva se tornaram um termômetro para discussões importantes. Elas nos fazem refletir sobre a exigência da comunicação pública, a responsabilidade das figuras de poder e, claro, o eterno debate sobre a qualidade da educação no Brasil. O que para alguns é apenas um deslize, para outros é um sintoma. E você, o que pensa sobre tudo isso? É apenas um erro humano ou um reflexo de algo maior? Deixe sua opinião nos comentários, a conversa está aberta. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos esse espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa ação vai muito além de apenas informar. Todos os dias mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.